A região metropolitana do Rio de Janeiro registrou mais de 4.600 tiroteios em 2021, uma média de 13 tiroteios por dia. É o que revela um levantamento realizado pelo Instituto Fogo Cruzado. Mais de 1.000 tiroteios aconteceram durante ações policiais, apesar de uma decisão do Supremo Tribunal Federal restringir as operações em favelas apenas a casos excepcionais. A reportagem de Júlia Pereira. Um relatório do Instituto Fogo Cruzado aponta que em 2021, a região metropolitana do Rio de Janeiro registrou 4.653 tiroteios, uma média de 13 tiroteios por dia. Os episódios deixaram 2.098 pessoas baleadas, sendo que 1.084 delas não resistiram e morreram. Os números estão abaixo daqueles registrados nos anos pré-pandemia. Por outro lado, conforme explica a doutora e mestre em Sociologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e diretora de programas do Instituto Fogo Cruzado, Maria Isabel Couto, os dados do ano passado mostram uma tendência de aumento em comparação a 2020, principalmente da letalidade. Entre 2020 e 2021, houve um aumento de 1% no número geral de tiroteios e disparos de arma de fogo na região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas quando a gente observa apenas o número de mortos por arma de fogo, esse aumento foi de 21%. Ou seja, o número de pessoas baleadas e mortas por arma de fogo cresceu 20 vezes mais rápido do que o número de tiroteios. Esse deve ser um ponto de atenção para as autoridades. É muito importante controlar a violência armada para preservar as vidas. Entre as 1.084 pessoas mortas durante os tiroteios, estavam 15 adolescentes e 4 crianças, como Alice Pamplona da Silva, de 5 anos, morta após levar um tiro no pescoço durante a queima de fogos da virada de 2020 para 2021, na comunidade do Turano, no Rio Comprido. Além das mortes, a violência armada afeta a infância e adolescência de outras formas, como no acesso à educação. Em novembro, cerca de 500 alunos que moram no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, não conseguiram realizar o primeiro dia de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, devido à operação da Polícia Militar na comunidade. A violência armada, ela afeta a possibilidade de crianças e adolescentes terem acesso ao lazer e ela afeta o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso estado, quando ela tira desses pequenos cidadãos o direito à educação. É importante que o poder público pense e proponha e ponha em prática medidas de redução de danos, para que essas crianças que vivem em áreas onde os tiroteios são mais constantes tenham acesso ao suporte psicológico necessário para ter acesso ao lazer e a uma educação dignas, que permitam a elas um futuro de verdade. Dos 4.653 tiroteios registrados na região metropolitana do Rio de Janeiro em 2021, 1.354 aconteceram durante ações ou operações policiais, 15% a mais em comparação ao ano anterior. Os episódios de violência por parte dos agentes de segurança pública continuaram altos apesar da vigência de uma medida estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal que restringe operações policiais nas favelas do Rio apenas em casos excepcionais durante a pandemia. A ADPF 635, também conhecida como a ADPF das favelas, está em vigor desde o dia 5 de junho de 2020, mas desde maio de 2021, após a posse do governador Cláudio Castro, do Partido Liberal, as polícias civil e militar passaram a desrespeitar a decisão do STF. É o que observa a Carolina Grillo, uma das coordenadoras do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. Não apenas as polícias do estado do Rio de Janeiro estavam desobedecendo uma decisão do STF, como estavam realizando ainda mais operações do que realizavam antes da decisão liminar, logo depois de uma audiência pública para discutir a produção, a elaboração de um plano de redução da letalidade policial. Ocorreu, por exemplo, a chacina do Jacarezinho, e esse relatório do Fogo Cruzado consolida, né, essa informação que houve de fato um aumento significativo, embora no ano de 2021
tenha vigido ao longo de todo o ano essa liminar que visava suspender as operações. A violência armada não mata só os civis, mas também quem atira. Em 2021, 181 agentes de segurança foram baleados no Grande Rio. Desses, 82 morreram, 48 fora de expediente, além de 17 que já estavam exonerados ou aposentados. Segundo Carolina, a criação de um plano de redução da letalidade policial iria proteger não somente os civis, como também os agentes de segurança. Logo após a chacina do Jacarezinho, o governador do Rio afirmou que o estado iria criar um projeto de segurança pública para as comunidades. 8 meses depois, esse projeto ainda não foi divulgado. Quando a gente fala e insiste tanto na necessidade de elaboração de um plano de redução da letalidade policial, não estamos nos referindo apenas à letalidade causada por policiais, mas também à morte dos próprios policiais, que a insistência do Estado em manter conflitos armados cotidianamente nos espaços urbanos da região metropolitana do Rio de Janeiro, não só não é efetivo, ou seja, não reduz a ocorrência de crimes, como colabora para a manutenção de uma letalidade muito alta, tanto de policiais quanto de vítimas dos policiais. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.